teve torcedor do Flamengo reclamando em 2021, quando o Flamengo ganhou o Brasileiro em 2020, que ganhou o Brasileiro de um jeito que eles não gostaram. A procurar o que fazer, tomar banho na soda, como diria antigamente, né? Dá um tempo, né? Eu acho que o ataque do Flamengo, os atacantes estão deixando a desejar, especialmente na criação e aproveitamento de chances de gol. O único que talvez possa ser tirado um pouco disso aí, que tem jogado poucas vezes e quando jogou agora foi bem contra o LDU, foi o Luiz Araújo. Cebolinha está muito abaixo. O Michael ele gera jogo, mas ele erra no acabamento das jogadas. O Bruno Henrique não tem ido bem, eu concordo com o André, acho que até ele ontem fez um jogo melhor, mas tem ficado no time por conta da capacidade de pressionar o adversário, como já explicamos aqui, a visão da comissão técnica é essa. E o Pedro, já falamos, está voltando. O Juninho é um jogador que está claramente inseguro, na minha visão. Muito inseguro. Ele entra em campo apavorado. É como se tivesse uma vozinha na cabeça dele. Você tem que acertar, você tem que acertar, você tem que acertar. Os caras não vão te perdoar, não vão te perdoar. E não vão perdoar. Vão te chamar de bagre. O cara está claramente ansioso. Tá nervoso, Ansioso. né? É muito nítido isso aí, na minha visão. E aí eu acho que a comissão técnica tem que trabalhar isso, tem que dar confiança pro cara. Ele precisa fazer gol para dar uma aliviada. Né? E essa cobrança é insana. Eu falei antes, a cobrança é insana. Acho que deve haver cobrança, é normal, lógico que tem que ter. São jogadores muito bem pagos, mas é insano. E aí, a grande vantagem, todo mundo trata o Palmeiras como grande rival, por razões óbvias, é que no Palmeiras, que era antigamente academia, se exigia um jogo clássico, na forma bonita de jogar, o Palmeiras hoje, o palmeirense na atual geração, ele pensa em time competitivo. E ele tolera que o time não jogue bem, mas vença. O rubro-negro, como bem disse o Falso 9 outro dia, num vídeo que eu acho que ele foi perfeito, falou, são três coisas. Primeiro, tem que vencer, todo mundo quer ganhar, claro. Segundo, tem que vencer e jogar bem. Se jogar mal, não serve. Gente, teve torcedor do Flamengo reclamando em 2021, quando o Flamengo ganhou o Brasileiro em 2020, que ganhou o Brasileiro de um jeito que eles não gostaram. A procurar o que fazer, tomar banho na soda, como diria antigamente, né? Dá um tempo, né? O cara é campeão brasileiro, não gostei, jogando desse jeito, perdeu o último jogo. Isso é uma piada. De lá pra cá não ganhou mais o brasileiro. Mas ganhou. Os caras reclamaram. Reclamaram de ser campeão brasileiro. Imagina o seguinte: no domingo o Napoli perde o jogo dele, a Inter perde o jogo dele. O Napoli vai ser campeão italiano. Vocês acham que vai ter algum torcedor do Napoli reclamando? Mas perdeu, não sei o que e tal. Amigo, muita falta de noção. E o terceiro ponto que o Falso Novo destacou é: tem que ganhar com a escalação que eu quero. É isso. É uma loucura, quer dizer, mesmo quando ganha, se não tiver os jogadores que esse torcedor quer, não está bom para ele. Então, realmente, nunca vai estar satisfeito. É que nem a história do comentarista que sempre tem razão. Manda embora o Mauro César, muito ruim. Contrata o André Rocha. Contrata o André. O André é campeão. Eu falei. Aí o André tem uma instabilidade. André não serve, manda embora. Traz a Letícia. A Letícia não funcionou. Não, traz agora o Alain Bimate. E assim vai. Sempre tem razão. É o comentarista que sempre tem razão. É só falar assim, troca, não serve, é bagre. Sempre está certo. E o que ele falou antes, o que ele sugeriu, não vale nada. E tem um monte que pensa igual. Não sei se pensa. Vou pedir para a produção colocar um trecho da coletiva ontem do Felipe Luiz, quando ele foi perguntado sobre esse desgaste, muitas vezes, né? Porque alguns falam, né, que às vezes tem jogadores que não finalizam bem por causa do desgaste, não dá um passe por causa do desgaste, né? Tudo está atrelado a esse cansaço de alguns atletas. E aí o Felipe Luiz foi perguntado e criticou também o calendário. Então, Felipe, coloca esse trechinho, por gentileza, aí. Ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa que inexplicável, né? Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam o ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar, e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir para o jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro
chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário, que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas, e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que, como você falou, eu concordo, um ponto justo. E aí, André? Felipe, obrigada, tá, Felipe? De Felipe para Felipe, enfim. E aí, André, essa pontuação do nosso treinador falando sobre esse ponto de que tem muitos jogadores no sacrifício, defesa, meio, ataque, ele também abordando aí sobre o tópico de que o calendário tá insano, né, e que ele não tá conseguindo nem descansar, nem fazer talvez a rodagem necessária, e depois ele termina falando que perdeu a mão no segundo tempo, que o jogo ficou caótico. Alguns jornalistas, hoje pela manhã, muito conhecidos, eu nem sei se posso citar o nome, mas prefiro evitar, falou que não gostou dessa fala do Felipe Luiz. Eu, particularmente, achei que ele foi transparente, porque, de fato, o Flamengo perdeu uma certa organização e estrutura no segundo tempo, com a entrada do Matheus Gonçalves, da forma como ele entrou, o Cebolinha sendo mantido ali aberto pelo lado esquerdo no jogo de força, enfim. Fica à vontade para destrinchar aí. Na verdade, foi no minuto 17, né? Que foi quando o De La Cruz saiu. Quando o De La Cruz saiu, aí já foi demais, né? Você só ter um meio-campista, que é o Everton Araújo, que é o mais fraco de todos, dos volantes, e você ainda ter que improvisar ali, primeiro o Léo Ortiz, depois o Varela, lembrou a final da Copa do Brasil de 2022, em que aquela final termina com Davi Luiz e Mateuzinho. Era a dupla de... O Dorival jogava com um trio, né? Mas dos três do meio-campo, você não tinha o Thiago Maia, não tinha o João Gomes, não tinha o Vidal. Você tinha o Everton Ribeiro só. E os outros dois eram o Davi Luiz e Mateuzinho. Ontem foi o caso, ficou muito descoordenado, muito desestruturado ali. Né? Então é compreensível isso que ele falou. Não adianta, gente. Isso aí já era previsível. Quando o time tá bem, tudo que o treinador fala tá certo. Me lembro da gente aqui ponderar uma ou outra coisa que o Felipe Luiz falava na coletiva, falando, olha, isso aí foi desnecessário, isso aí não tinha nada a ver. E eu me lembro como era o chat. Cala a boca, não sei o quê, não sabe de nada, quem sabe, o Felipe Luiz sabe tudo e tal. E aí agora que os resultados não estão tão satisfatórios assim, o que ele fala se volta contra ele, né? O que ele fala se volta contra ele. Então, eu perdi a mão, tá vendo? Perdeu a mão, estagiário, não sabe nada e tal. Se ele falasse, eu perdi a mão e tal, mas e fosse numa boa fase de vitórias, bom futebol e tal, iam passar por cima disso. É tudo muito em cima do resultado. Mas, lógico, é um aprendizado que ele está vivendo. Ele está vivendo experiência, jogo a jogo, né? E muitos jogos difíceis. E agora o Flamengo está pagando também pelas escolhas que fez. Né? Não está tendo perna agora porque sobrou perna no estadual. Isso aí vou sempre bater nessa tecla porque é incoerência. É incoerência. O Flamengo quer ganhar tudo jogando com alta intensidade e não investindo em jogador com saúde, investindo em jogador técnico. E sem se importar muito se o cara aguenta ou não aguenta. Pô, o De La Cruz é o típico caso. Ele teve um problema seríssimo no joelho. O Flamengo não quis saber, foi lá, pagou uma multa. Por quê? Porque é um grande jogador, tecnicamente é um grande jogador. Fez esse investimento. Mas agora o cara não entrega. Você vê, 2 jogos de alta intensidade, ele já sentiu. Né? Então, assim, são essas coisas que o Flamengo tem que fazer. Tem que fazer uma correção de rota e ter uma linha de trabalho. E já começar a mudar o elenco
de perfil por essas contratações agora do meio do ano. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.